Olá, galera, como estão? Depois de um bom tempo, voltamos a nos reencontrar, tá? E aqui é o professor Christian, professor de física. Estamos agora iniciando uma nova jornada com um aprendizado de uma maneira diferente, de uma maneira que você vai estar na sua casa, eu estou aqui na minha casa, no quarto das crianças, tá? Mas de qualquer maneira a gente não vai perder esse contato. E de qualquer maneira, eu vou procurar facilitar todo o aprendizado para você, tá? Você vai dispor de um conteúdo explicado de uma maneira que você consiga entender até melhor que você só quadro, porque aqui eu tenho animação, eu tenho figuras, tenho imagens, tenho gravuras. Tá? O nosso conteúdo aqui do sétimo ano é o conteúdo de cinemática. Meu nome é Christian, eu sou professor de física, tá? Antes de começar o assunto, tá? A novidade é você tem a possibilidade de acessar resumos de conteúdo, dicas de memorização e estudo, resoluções de questões passo a passo, tá? Enfim, você tem uma monitoria na sua casa da sua disciplina, tá? É, onde também nós iremos colocar, estamos colocando exercícios, estamos recebendo exercícios, colocando atividades. Para você acessar, eu já coloquei um vídeo, tá? Aliás, dois vídeos, ensinando como acessa pelo computador e o outro ensinando como acessa pelo celular. O código de cada uma das salas é esse aqui, o WE5YJM, tudo minúsculo, para o sétimo ano da manhã, e 5EZLC75 para o sétimo ano da tarde. Muito bem, qualquer dúvida, te vejo lá no Google Sala de Aula. Agora, o nosso conteúdo, tá? Eu estou utilizando como referência o nosso livro. Tá? Então, qualquer referência que você quiser. E agora, como é que eu faço para estudar essa matéria? Você que tem o nosso livro, tá? Você procura lá no capítulo 2, cinemática. Se você não tem o livro, não teve como adquirir o livro, tá? Não se preocupe, esse slide aqui, ele está disponível lá no Google Sala de Aula. Então, esse slide aqui já dá para você estudar e começar a aprender o nosso conteúdo, tá? E no nosso conteúdo de cinemática, tá? É, precisamos identificar conceitos iniciais, conceitos básicos, tá? O que que você vê aqui? Você vê um cachorro, você vê uma mocinha andando de bicicleta, tá? Então, se eu te perguntar, esse cachorro está em movimento? Essa moça de bicicleta está em movimento? Essa cesta dessa bicicleta está em repouso? Tá? Antes de responder isso, tá? Eu tenho que te dar algumas noções, tá? Porque para a física, a primeira noção que deve haver com relação à cinemática, antes de mais nada, eu quero só dizer para vocês que cinemática é uma área da física que estuda os movimentos, mas não há preocupação em como foi que esse movimento foi gerado, tá? Aqui eu não tenho ninguém empurrando essa bicicleta, tá? Ela está pedalando, então eu sei a origem desse movimento, mas eu não me preocupo com esse detalhe, tá? Do mesmo jeito eu tenho um carro aqui, um ônibus, que ele também está caminhando, ele está andando, e eu não vou me preocupar com esse movimento, a origem desse movimento, tá? Porque a cinemática estuda os movimentos sem se preocupar a origem desse movimento. Tá, agora vamos lá. Eu tenho esse rapaz aqui que está no ponto de ônibus. O ônibus está indo na direção dele. Aí ele entra no ônibus, senta aqui ao lado dessa moça e sai, ele parte. Tá? Então, o primeiro conceito de cinemática que a gente deve deixar bem claro chama-se referencial. Tá? Essa cesta de flores, tá? Para a moça de bicicleta está em repouso, tá? Para a moça, essa cesta está em repouso, tá? Só que eu estou assistindo, vendo-a passar por mim, tá? Ela não está em repouso, essa cesta está em movimento, porque eu tenho adotado dois referenciais diferentes. Professor, então quer dizer que referencial eu posso dizer que é um ponto de vista? Muito bem, adorei esse conceito. Uma pessoa me disse recentemente, foi até um aluno de oitavo ano, sétimo ano, que disse que referencial é um ponto de vista. Então, do ponto de vista da moça,
a cesta está em repouso, tá? Do ponto de vista dessa mulher aqui, dessa passageira, tá? O que que acontece? Ela vai ficar vendo este homem aqui que subiu e está sentado ao lado dela o tempo todo. Então, apesar do ônibus estar em movimento, para mim, ele está em movimento, mas os passageiros, um em relação ao outro, estão em repouso, porque cada um tem que adotar o seu ponto de vista diferente, que a gente chama de referencial. Tá tudo bem, tá tudo ok, qualquer coisa você faz a pergunta lá no Google Sala de Aula, tá? De preferência, então faz a pergunta lá no WhatsApp, se você estiver com dúvida. No dia da nossa aula, ao vivo, eu vou tirar dúvidas, então eu vou prosseguir. Tá. Para eu dizer que um corpo está em repouso ou movimento, eu tenho que adotar um ponto de vista ou referencial. Então, o que está dizendo aqui com relação a conceitos básicos de movimento? Tá, nos conceitos básicos de movimento, eu vou dizer que um carro, um corpo está em movimento em relação a um referencial. Eu estou assistindo uma corrida chamada Corrida Maluca, e aqui tem o Dick Vigarista, trapaceiro. Então, para mim, esse carro, tá? Ele está em movimento, tá? Eu adotei um referencial. Eu assistindo a corrida, referencial, eu estou parado com relação a ele, então ele está em movimento. Agora eu tenho uma outra imagem, eu espero que essa imagem esteja bem clara, bem nítida aí para vocês, tá? A gente faz o que a gente pode, o melhor que a gente pode fazer, tá? Trabalhando de manhã, de tarde, de noite, tá? Tudo para garantir que você tenha um aprendizado. Então, eu tenho esse rapaz aqui sentado no ônibus e ele está a uma determinada distância dessa moça, tá? Então, se eu adotar o referencial moça, esse rapaz está em repouso. Mesmo eles estando dentro de um ônibus que para mim está em movimento, um em relação ao outro está em repouso. Porque nós temos referencial dentro do ônibus, faz com que cada um deles se encontre em repouso com relação a esse referencial. Mas para aquela pessoa que ficou lá na parada de ônibus, tchau, titia, tá? Para aquela pessoa, essa moça que está aí dentro do ônibus, ela está em movimento, tá? Tá tranquilo, tá ok, tá dando para entender. Eu espero que tenha, porque é tudo muito simples, é tudo sorvete com creme. Então, agora eu tenho outra tela, e essa tela é também muito boa, muito simples de entender esses nossos conceitos. Aí tem o Cascão, lá vai o as do skate. O Cebolinha diz: Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque. Realmente, na época agora de coronavírus, é proibido andar em qualquer parque. Tá, mas aí o Cebolinha responde, o Cascão responde para o Cebolinha: mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. E aí, galerinha? O Cascão tá com esperteza ou ele realmente ele tá certo? Ele está parado e quem está andando é o skate. Vamos recordar, vamos lembrar agora há pouco. Eu espero que você esteja anotando. Coloque todas as informações na cabeça, no caderno e no coração. Se você colocar essas informações aqui, você vai aprender tudo, até construir um foguete para a NASA. Então, vou continuar. O Cascão está com esperteza ou ele está certo? Você vai ter que me responder. Muito bem. Quem disse que o Cascão está em repouso, acertou. Quem me disse que o Cascão está em movimento, também acertou. Uai. Agora eu falei que nem o Chico Bento. Uai. Está em repouso ou está em movimento? Tá, ele está nos dois, em repouso e em movimento. Depende do ponto de vista, tá? Para o skate, o Cascão está em repouso, tá? E para o Cascão, o skate também está em repouso, entendeu?
para o skate, o cascão não está saindo do lugar. O cascão está em cima do skate. Agora, se eu adotar outro ponto de vista, que eu chamei aqui agora há pouco de referencial, o que que acontece? Para o Cebolinha, o cascão está em movimento, porque agora nós adotamos outro referencial. Tudo bem aí? Tá dando para entender? Tomara que sim. Vamos lá. Agora eu tenho uma imagem também para te ajudar a entender esses conceitos básicos de física com relação a repouso e movimento. Tá? Eu estou aqui, o sol está no meio-dia, tá? E do lado da direita, nós temos a Terra fazendo um movimento de translação ao redor do Sol. Aqui eu tenho a Terra fazendo um movimento de rotação e viajando no espaço. É isso que eu estou vendo, a Terra está viajando no espaço. Se eu estiver sentadinho, deitadinho aqui numa rede, aqui na beira da praia, olhando aqui no sol, tá? Olhando aqui para o sol, para a areia, para o mar, eu posso dizer que para essa paisagem, tá? Para onde eu estou em repouso, tá? Para esse referencial, para esse ponto de vista, eu estou em repouso, tá? Mas agora vamos considerar o planeta Terra uma nave. A nave Terra está viajando no espaço, olha aqui, a milhares de quilômetros por hora. A nave Terra, ela está viajando no espaço e a órbita dela, o trajeto dela, o caminho que ela faz é ao redor do Sol. Então, se eu adotar o referencial Sol, tá? O planeta Terra está em movimento. Mas eu aqui no planeta Terra, aqui do lado, aqui deitado numa rede, tá? O planeta Terra está em repouso. Então, mais uma vez, aquele conceito de repouso e movimento depende apenas do ponto de vista, depende do referencial. Então, aqui eu tenho um personagem muito preguiçoso que vai falar a verdade. Tá, o Garfield, ele diz, o John, ele diz assim: não mandei você se movimentar um pouco hoje? O Garfield, muito esperto, sabendo das leis da física, inclusive ele sabe do próximo assunto também tem o Garfield, esse assunto e o próximo tem o Garfield. Ele diz assim: obviamente, John, não está levando em conta a rotação da Terra. Olha só, esse Garfield é muito inteligente, ele conhece física profundamente, tá? Vamos lá. Então, para finalizar os conceitos básicos de hoje, porque a nossa aulinha de hoje é só uma rápida revisão, uma recapitulação e uns conceitos para vocês relembrarem da física. Um conceito muito interessante é o seguinte: você tem aqui um grande navio, um transatlântico, não sei quantos andares de altura, tá? Não sei quantos quilômetros de extensão. Eu espero que a imagem dê para ser visualizada. Na minha tela que ela está muito boa a imagem. Inclusive eu queria estar lá agora, nesse momento. Quer dizer, agora não, porque está desse negócio de Covid, mas logo, logo eu queria estar lá. Só que você for olhar esse navio aqui, esse transatlântico gigantesco, você olha ele que é um pontinho pequenininho. Tá bom? Você vê um pontinho bem pequenininho. Tá? O que que acontece? De acordo com o ponto de vista, de acordo com o referencial, eu tenho também outro conceito que vai servir para o nosso estudo da física, tá? E aqui essa imagem é muito hilária, tá? Esse rapazinho aqui, fofinho, ele tá se escondendo de alguém ou tá querendo pegar uma sombra, tá? E qual é o conceito, professor, agora que você quer falar para a gente, que também depende do ponto de vista? São os conceitos de ponto material, tá? Olha para cá, para esse transatlântico, perto dessa ilha, no oceano, ele se torna um objeto bem pequeno. Só que na realidade, quando você se aproxima dele, olha só o tamanho desse transatlântico, desse navio. Então, dependendo do ponto de vista, ou seja, dependendo do referencial, tá? Eu posso ter um mesmo corpo sendo ponto material, tá? Tá aqui bem pequenininho. E ele sendo corpo extenso, tá? Tá entendido a diferença?
também temos o conceito de ponto material, corpo extenso, dependendo do referencial. O outro, repouso e movimento, dependendo do referencial. E tá, e qual é mais? Existe mais algum que depende do referencial? Sim, yes, dá um like aí, por favor, ajuda, colabora aí no aprendizado, que isso aí você vai sair ganhando. Na trajetória, que é outro conceito na física, que eu dependo do referencial ou do ponto de vista, eu também tenho que fazer essa análise. Se eu estiver dentro de um vagão de um trem e essa bola começar a quicar, ela vai subir e descer, tá? Subindo e descendo. Mas se caso eu estiver do lado de fora do vagão, tá? Eu vou ver a bola fazendo esse movimento aqui, que na matemática nós chamamos de parábola, tá? Parábola é esse movimento aqui, ó, que é a metade de um círculo. Também é mais um conceito, trajetória, é que nós precisamos adotar um ponto de vista, tá? Esse ponto de vista em linha reta, aqui tem uma representação aqui do lado, ó, em amarelo, é o ponto de vista de quem está dentro do vagão. E o ponto de vista parabólico, tá? Que é esse trajeto verde, é o ponto de vista de quem está do lado de fora do vagão. Porque quem está do lado de fora do vagão percebe o movimento do vagão e percebe que a todo instante a bola vai estar em um local diferente, porque o trem não está parado. Para quem está do lado de fora, o trem não está parado, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Nós vamos ter uma atividade aí no Google Sala de Aula para vocês responderem com base nessa pequena quantidade de conteúdo. Assim mesmo a gente aprende com a quantidade pequena de conteúdo, revisão, resolução de exercícios. Até a próxima aula.